Isto não é propriamente uma ocasião única, mas é uma ocasião rara poder mostrar o filme com a presença do Vítor. Ele esteve cá já a falar deste filme, mas o filme tem passado mais vezes do que aquelas em que o Vítor tem aceitado estar connosco. Ele é mais fugidioso que o filme. Nós obrigamos o filme a passar de vez em quando, mas não conseguimos sempre obrigar o Vítor a vir cá e desafiamos-o quase sempre ou sempre para ele vir cá, e desta vez é um prazer tê-lo aqui. Como sabem, estas sessões dedicadas às primeiras vezes, que já vêm desde há 2 anos, não é? São sessões em que, de facto, nós temos feito sempre o desafio aos autores para virem aqui completamente de forma informal, sem nenhuma regra, mas de qualquer modo virem aqui, tanto quanto possível, e evocar um bocadinho o tempo em que começaram. Portanto, são sessões em que nós damos a ver filmes, os primeiros filmes, mas em que queremos também sempre tentar um bocadinho revisitar um tempo e um contexto em que cada um começou. E, portanto, dentro dessa liberdade completa de falar mais do contexto, mais das circunstâncias em que o filme surgiu, mais das motivações dele ou não, ou das circunstâncias em que foi feito, enfim. Com essa liberdade completa, há sempre o desafio de ouvirmos um bocadinho o autor sobre essa ocasião, esse tempo, esse princípio. De maneira que eu espero que o Vítor esteja cá no fim para conversar convosco, mas eu disse que não o deixava fugir agora no princípio, portanto gostava de o ouvir, como disse, pode ser muito brevemente, só evocando esse princípio. Ok, obrigadíssimo. Depois eu vou ser breve. Em primeiro lugar, eu queria agradecer imenso, evidentemente, este convite que a Cinemateca e a possibilidade do filme ser projetado. Queria agradecer a presença de todos, sinceramente. E no fundo, para quando o Zé Manuel estava a falar relativamente de qualquer coisa em relação ao filme, talvez a primeira coisa que eu também possa dizer em relação ao filme é que isto foi um clássico primeiro filme em que eu fiquei com uma dívida para sempre relativamente a todas as pessoas, à equipa, aos atores, a todas as pessoas que ajudaram a fazer o filme. O filme foi feito, como muitas vezes acontece nos primeiros filmes, com condições económicas muito reduzidas, e portanto ele só pôde ser realmente realizado porque foi um trabalho realmente coletivo de investimento de todas as pessoas que também têm obviamente que eu agradeço imenso. Depois, como vão ver, é um filme de juventude, dos meus tempos de juventude, e verdadeiramente eu acho que talvez seja mais interessante, se tiverem à disposição, depois no fim do filme, falarmos sobre ele, se quiserem, antes de eu começar a dizer quais eram as minhas ideias, ou quais eram as minhas, ou como é que ele foi feito. Talvez valha a pena dizer uma coisa que é interessante, que tem a ver com a forma como a história foi construída e como é que eu construí o argumento, mas a partir dos espaços, e depois eventualmente se acharem interessante falarmos de como é que a música foi colocada e como é que a música também se tornou estruturante, mas talvez pudéssemos falar disso mais tarde, se for a ocasião disso. E não começar mais. Muito obrigado por terem vindo. Obrigado nós. Voltamos aqui no fim. Bom, vamos conversar um bocadinho com o Vítor. Ele prefere que sejam vocês a lançar questões. De qualquer modo, ele tinha começado por dizer que tinha lançado já 2 pistas. Não é? Uma era a questão da concepção do filme, ou pelo menos do trabalho ter sido feito em parte a partir dos espaços, tu citaste isso. Depois citaste também a questão da música. Não sei se queres pegar nessas 2 coisas. Pois, eu estava a pensar que... Ok. Eu agora senti quando
quando vi o filme, o que eu senti foi todos nós que participámos no filme, tive uma memória da geração da escola, não é? Nós vimos este filme numa circunstância muito semelhante a muitas gerações da escola de cinema que acabam a escola e que começam a profissão, fazem isso uma profissão e começam a filmar. A grande diferença, penso eu, na altura era que nós éramos, nesta altura, éramos uma das primeiras gerações a sair da escola, na altura. E agora tive muitas memórias, por acaso, relativamente a esta circunstância de que aqui é um primeiro filme feito por pessoas que estão a começar no cinema, que estão a entrar e que estão, no fundo, cheias de desejo também de fazer a vivência do que é filmar, do que é. Eu há pouco estava a falar da questão do argumento, porque talvez o contexto do argumento seja interessante. Do ponto de vista de nós, na altura, a minha geração não foi propriamente, na altura, do ponto de vista da formação, não havia exatamente nenhum ensino de argumento na escola, na altura. E penso eu, em grande parte também por causa disso, mas fundamentalmente porque o nosso mestre, as duas, como o Augusto referiu no outro dia, as duas figuras tutelares, as nossas duas figuras tutelares eram o António Reis e o Alberto Seixas Santos. Nós tivemos uma aproximação à narrativa de uma forma que eu acho que foi interessante. E no meu caso, muito marcado, evidentemente, pelo António, eu pensei a história e a história foi construída a partir dos espaços, a partir verdadeiramente determinados espaços. Por exemplo, o bar, a estação, o rádio, que eram os espaços que para mim eram espaços historicizados, de certa forma, não é? No bar é bastante evidente que pelo estrito facto das personagens entrarem naquele bar e estarem a filmar aquele bar, isso significava que havia uma carga de história mais evidente, por exemplo, do que na estação, mas verdadeiramente para mim, por exemplo, a estação que aparece não é... nunca poderia ser, nem nunca pensei que fosse uma estação de comboios onde a personagem passa para se encontrar com alguém, ou a caminho de Lisboa, não é? Portanto, a ideia de um decor que, no fundo, cria um background e dá de uma forma mais ou menos determinada, que dá um enquadramento a uma ação que nós estamos a seguir com os personagens. Eu nunca consegui pensar isso dessa maneira, verdadeiramente. Daí uma resistência muito grande que eu tive sempre aos pontos de passagem, por exemplo, a questão para eles existam aqui alguns, mas isso foi uma coisa que também foi crescente com o tempo, não é? E portanto havia uma dimensão no filme que eu estava consciente e que parecia interessante na altura, que era estar com pessoas muito jovens em espaços em locais que tinham uma determinada carga histórica, não é? E que tinham essa historicidade que eu estava a falar. E, de certa forma, trabalhar com essa tensão, não é? Trabalhar com essa...
Em relação à música, eu verdadeiramente achei que o filme tinha música a mais. Achei que o filme estava cheio de música a mais. Eu acho que isso vem de um... vem provavelmente do meu entusiasmo à altura, são os anos 80, não é? E o meu entusiasmo à altura com... Por um lado, o encontro com o Andrew e é evidente que a ideia da música, reconheceram com certeza o Rui Reininho a dançar, os Heróis do Mar, etc. E, portanto, eu acho que provavelmente... Mas a ideia da música, do ponto de vista conceptual, foi sempre nunca de tentar utilizar, pronto, hoje senti imenso isso, mas foi nunca, é evidente que eu não queria utilizar a música do ponto de vista, digamos, do mainstream, no sentido de que a música deveria dar uma ênfase àquilo que de dramático acontecia na cena, o que estava acontecendo entre as personagens, não é? Eu pensei sempre na música como uma realidade material que trabalhava com a imagem. E em determinados momentos a própria montagem era como se eu quisesse que a própria montagem foi totalmente organizada pela estrutura musical e pelas ideias musicais e, portanto, era como se, tirando a música, não percebêssemos exatamente de que forma é que estávamos verdadeiramente a articular as imagens. Verdadeiramente, eu pensei sempre a música como uma realidade que deveria evitar a tradicional ênfase, a habitual ênfase psicológica e emocional estritamente ligada à realidade da cena, à realidade do acontecimento que nós estamos a seguir visualmente. Não? Nesse sentido, acabo por pensar que talvez fosse interessante, mas realmente há muita música. Vitor, conhece uma coisa que você estou a fazer confusão. Isto não começou como um projeto de curta-metragem? Começou. Ok. Não sei se vou dizer que eu conto. Exato. Isto também tem uma história de produção, como é evidente, não é? Portanto, não havia primeiras obras, não é? Isto é um tempo tão antigo do cinema. Não havia, nem sequer estava instituído regularmente a ideia de primeira obra e, portanto, e justamente eu tive esse subsídio da primeira vez que foi instituída o conceito de primeira obra, mas era a primeira obra não de longa-metragem, mas de curta-metragem. E eu tive esse subsídio, mas depois, dadas as minhas características, pensei sempre que ia fazer uma longa-metragem. Eu e a equipe, o Pedro, e na verdade filmamos em duas partes, justamente como o Augusto está a chamar a atenção, filmamos em duas partes, porque evidentemente na verdade este filme foi feito literalmente com dois tostões, mesmo que na altura era um recorde de baixo orçamento, mesmo na altura nos anos 80, e como disse há pouco, e por isso é que eu estou sentindo uma enorme dívida, e era impossível fazer este filme se não fosse a equipa toda, e portanto filmou-se primeiro uma primeira parte de meia hora, sensivelmente meia hora, e depois a seguir eu filmei a segunda parte, justamente no momento em que houve, nessa altura também, houve um momento difícil do cinema, que depois foram reconfigurados os financiamentos globalmente, do ponto de vista global, e nessa altura foi possível ter um crescente de financiamento para pagar a película, etc. Depois a música... Mas essas duas partes não são sequenciais no filme, portanto... Não, são duas fases de rodagem que tu depois... São duas fases de rodagem, exato. Mas, por exemplo, exato, eu comecei por rodar, por exemplo, o bar. Eu rodei primeiro o bar do que, por exemplo, a parte da Praia das Maçãs e exatamente, Augusto. E isso... E isso, de certa forma, também teve, evidentemente, eu já não me lembro muito bem que a importância que terá tido verdadeiramente do ponto de vista da escrita do argumento, não é? Porque o que acontecia era que
rodando o argumento muito em função disto que eu estava a contar, dos espaços, não é? Bom, eu confesso bastante comovido neste momento. Ver este filme 25 anos depois. Lembro-me, aliás, ter visto a cópia zero na Comentórios, das coisas que agora vão desaparecer. Depois no fórum do Festival de Berlim. E se me é permitido, para parafrasear um título emblemático da geração anterior, eu hoje senti claramente que este foi, por excelência, o filme dos nossos verdes anos. Permite-me dizer nossos, porque vossos, fundamentalmente, que fizeram os filmes, e aqueles que, como eu, vos estiveram de parte pelo escrepento, também ajudando à sua divulgação. Essa arte de escola é, hoje em dia, do ponto de vista histórico, absolutamente espantoso. Eu penso que a maioria das pessoas não identifica que aquele namorado interino da Isabel ao Joaquim Leitão teve um percurso completamente diferente. As pessoas também não sabem que Pedro Costa foi assistente do Joaquim Leitão. Portanto, inicialmente houve toda essa cumplicidade. Aliás, acho uma coisa que hoje me tocou particularmente é que eu acho que o Diogo Dória parece mais novo que o Francisco, que foi feito 5 anos antes. Acho que, de facto, revendo agora este filme, acho que uma coisa que já à época me tinha particularmente tocado, acho que ganhou uma força enorme com o tempo, que foi uma sensualidade, uma luminosidade que é absolutamente inédita no cinema português. Há aqui várias capacidades. De repente, a parar por uma cena na rádio, parece que Pedro Calmas, que esteve também desde o princípio associado, e que incrivelmente só no ano passado é que fez a sua primeira longa-metragem de ficção, curiosamente ainda tanto neste espírito. Eu queria aproveitar, se me permitem, para corrigir, que espero corrigir ter um lapso que fiz na terça-feira, que depois me ficou a pesar na consciência, na apresentação dos filmes do Joaquim Sapinho, em que eu disse que, além daqueles títulos mais conhecidos representativos da comunicação geracional que houve no cinema português a partir do final dos anos 80, o Sangue de Pedro Costa e a Idade Maior, de Teresa de Verde, ou Três Mães Eu, de João Canijo, aqui duas obras perfeitamente seminais, que eram o Rapariga do Verão e o telefilme, infelizmente negativo perdido, um bocado escandaloso, de Manuel Mozes, Um Passo, Outro Passo. Depois eu fiz um lapso grave que agora vou aproveitar para corrigir, porque tem a ver também com algumas questões que eu esqueci-me de uma obra que, aliás, passará a seguir neste ciclo, que foi a determinante, que é Uma Pedra no Bolso, do Joaquim Sapinho. Que também é das muitas pessoas que participam no filme. Participaram na feitura do filme. E isto liga-me a um ponto que também é importante. É que vocês tentaram, por um lado, o vosso grupo, se assim posso dizer, com a troca, e o Joaquim com o Gero, encontrar pequenas unidades de produção que já não eram as cooperativas, aliás, nessa altura já mal existiam, também não eram as tentativas de produção a maior escala
que eventualmente existiam, mas eram feitas de fortes laços e vocês iam circulando um pouco pelos filmes uns dos outros. Portanto, esse lado produtivo parece-me que para a história, quando se fala em primeiras obras, primeiros passos, é também muito importante, não? Pois, sem dúvida, eu há pouco estava a referir o que eu senti quando estava a ver o filme, esta questão de geração, esta questão Desculpem, eu estava a pensar, de repente fiquei com veio-me uma ideia, uma pessoa falar, e depois a questão que eu estava a ouvir, a propósito do que o Augusto estava a dizer, e de repente tive aqui um curto-circuito daqueles que habitualmente. Desculpa, já me vou lembrar até que queria dizer que isso foi no instante que era interessante, mas agora estou. Que tinha a ver com a escola, não é? Que tinha a ver com. Não, porque, por exemplo, eu acho, parece-me muito evidente que, por exemplo, eu tinha muito pouco interesse na direção de atores, não é? Do ponto de vista da direção de atores. E, portanto, é como se eu tivesse, agora quando vi o filme, senti como se eu tivesse hesitado entre uma espécie de dicção que tivesse, por um lado, um registro de frescura que tinha a ver com. E com o desejo que nós tínhamos de trazer na altura a presença de uma juventude para os ecrãs, não é? A presença da nossa geração para os ecrãs, não é? Mas ao mesmo tempo há aqui pareceu haver aqui uma espécie de certa tendência para um texto branco, não é? Para qualquer coisa que era muito também, na época, se me ver, é evidente no meu caso particular o interesse pela representação e pela direção de atores em parte é uma coisa posterior. Eu estava muito marcado pelo António, não é? E, portanto, eu não tinha na altura eu suponho que tinha uma visão muito abstrata, ou tinha uma visão abstrata do ponto de vista conceptual, não é? Provavelmente tinha uma visão muito abstrata na altura da representação. Eu senti isso também um pouco, do ponto de vista. É evidente que nós estávamos a trabalhar, isto é outra questão fundamental, com pessoas, tirando o Diogo, não é? Tirando o Diogo e o João Perry. A heroína não era atriz, evidentemente, era a Isabel. E, portanto, eu também pensei que, agora quando o Augusto estava a referir a esta questão de geração e do que é que se cruzava, que ideias se cruzavam entre nós, eu acho que, embora muitas delas não fossem faladas, do ponto de vista nem esclarecidas de uma forma concreta, do ponto de vista conceptual, de facto é que nós estávamos em contato uns com os outros, não é? E havia algumas questões que vinham, que no fundo tinham nascido na escola, verdadeiramente, não é? Ou porque não eram diretamente abordadas na escola, por exemplo, a questão do argumento, ou a questão da direção de atores, por hipótese, ou havia algumas questões que depois, na prática, nós tínhamos de nos confrontar com elas e tomar decisões em relação a elas, não é? E isso também me pareceu um território que era, agora quando vi o filme, das minhas memórias interessante, não é? Da forma como nós estávamos a tentar abordar o cinema, uma espécie de experiência comum, não é? E depois, evidentemente, cada um de nós se tornou, se individualizou e configurou as suas premissas estéticas e configurou de uma forma mais precisa o que é que seriam, o que foram as premissas estéticas e o seu estilo, não é? Mas neste período eu penso que sim, que esta imagem que o Augusto estava a falar não é de um grupo que troca ideias, que está em contacto, que está à procura, não é?
e que fazia isso de uma forma vibrante, acho eu. Acho que isso é absolutamente verdade. E quanto à necessidade de autoprodução? Pronto, isso eu acho que acima de tudo era um desejo que todos tínhamos muito forte de liberdade artística, não é? Quer dizer, de podermos ter um espaço de experiência e de liberdade artística, não é? Portanto, a ideia de ficarmos prisioneiros, na altura, a ideia de ficarmos prisioneiros de uma produção rígida, de uma produção que impedisse a vida da realização. Acho que era uma das razões fundamentais. É evidente que nós funcionávamos como respeito de todas as gerações depois da nossa. A tendência a funcionar em grupo, não é? A funcionar e, portanto. Mas eu suponho que sim, que nós tínhamos essa ideia de que era preciso encontrar uma forma de produção diferente, produzir de maneira diferente, para tentar encontrar resultados estéticos diferentes, não? E para ter uma flexibilidade, uma liberdade estética que pudesse responder, no fundo, às expectativas que nós tínhamos, não? O tecido na altura, o tecido produtivo em Portugal era muito diferente do que é hoje, não é? Não tinha, de certa forma, rigidez, nem pronto, foi há 25 anos, não é? E, portanto, também havia muito espaço para esta expectativa, não é? Porque eu creio que sim, eu creio que havia uma expectativa de que se produzia de maneira diferente daquela que na altura parecia ser a maneira convencional de produção, não é? Mas, em relação a isso, não deixa de ser curioso que, tendo esses grupos de produção praticamente como todos sucumbido, não é? E depois de ter havido, digamos, tentativas de produção mais ambiciosas, se quisermos, nós hoje vemos outra vez uma tentativa de as pessoas se agruparem outra vez em pequenas produtoras com grandes cumplicidades, com uma resistência a qualquer coisa que entretanto também não funcionou a outro nível, não é? Eu acho que há aqui qualquer coisa de paradoxo que está a passar justamente neste momento. Sim, sim. Muito de acordo. Vou fazer uma pergunta. Eu, por circunstâncias da minha vida, não acompanhei esta fase do cinema, não é, em Portugal. E fiquei surpreendido, no caso, e agora até quando falou na influência de uma certa tendência de texto branco, de uma certa lisura na representação, no fundo quase sem diminuição do papel, mas de qualquer maneira uma subalternização do papel do ator como construção de personagem. Isto aconteceu nos anos, portanto isto é um filme dos anos 80, não é? Exato. Isto aconteceu nos anos 80 no cinema português por influência de quê? É que eu conheci isso no teatro nos anos 60. E agora fiquei de repente surpreendido, e foi abandonado, não é? E fiquei surpreendido por falar, por ter referenciado isso no cinema português nos anos 80. É realmente uma parte que eu não conheço. Assim. Pois, eu lembro. Onde é que veio esta influência? Onde é que veio esta influência? Então, eu penso que, por um lado, eu penso que resulta do temor do sentimentalismo, por um lado, não é? Por um lado, na altura, havia uma espécie de temor que se pudesse cair no sentimentalismo, se não houvesse Está a ver, este filme, está a ver, é da altura do Moncar, não é? Da altura do Moncar, do Manuel Oliveira do Moncar, em que os atores estão a falar completamente, estão a trabalhar com. Penso que sim, eu acho que é acima de tudo um receio de
possivelmente, de que estou por uma hipótese, não é? De que isso é como se um receio que o sentimentalismo tomasse conta da representação, talvez, não sei. Mas eu tenho pena de termos estarmos debaixo da emoção de um filme tão único, com o realizador, aqui estamos todos juntos debaixo da emoção do filme com o realizador, e estamos a falar de história, porque o que eu penso é com uma primeira obra em que o assunto é a morte. Isso é que me parece pungente, não é? Como é que podemos falar, talvez, das formas da emoção do filme? Ok. O Joaquim está a falar de uma forma mais profunda do que é a estrutura do filme. Eu não sei se sentiram que há umas... Porque aqui eu sou obcecado pelo off, não é? Por aquilo que não se vê, por aquilo que não é... por aquilo que está presente, mas não temos uma relação direta com ele. Portanto, a estrutura do filme, não sei se sentiram, está feita... O filme existe entre duas mortes. A morte da mãe, porque a mãe morreu no princípio do filme, e há uma melancolia do pai mais visível, acho eu, como na Casa da Praia. A heroína, eu pensei sempre que ela iria sempre fugir de lidar diretamente com essa morte em off da mãe. Ela vai depois experimentar e vai ter de viver, e vai ter de viver diretamente a morte do pai, não é? E portanto é como se a história estivesse entre estas duas realidades, uma de facto visível, a morte do pai, e a outra que está em off. Por outro lado, eu tinha a ideia de que o que era interessante era utilizar o verão, era ligar a melancolia ao verão, não é? Normalmente o que se faz é, o verão é um tempo de grande alegria, e justamente, e é bom que seja, mas eu pensei que o território dramático interessante para falar da heroína era o verão, mas ela de facto, porque talvez a ideia central, que tenha sido a ideia mais constante desde sempre, desde que eu me lembro no filme, tenha sido a ideia de que eu queria falar de uma rapariga que tem uma grande expectativa em relação ao seu futuro, mas não sabe exatamente como alcançar esse futuro, não é? E não sabendo como alcançar esse futuro, e de certa forma é fatal que os homens a desiludam, não é? É evidente que o Diogo Doria, o herói, está numa posição diferente, por exemplo, do Kim, não é? Porque o Diogo, eu pensei sempre que o Diogo, não sei se sentiram que isto é uma espécie de fade-out da relação entre os dois, não é? Aquilo que terá havido, para mim, o que teria havido de expectativa de futuro comum entre os dois, já está no off também, não é? Já está naquele off antes do filme começar. E o João Bernardo, que foi que disse coisas lindíssimas sobre o filme, citava muitas vezes uma frase do Rui Belo acerca do ver ou não ver numa mulher a determinada altura. Se não se vê numa mulher a determinada altura aquilo que é possível ver, perde-se essa hipótese, nunca mais se vê nela o que ela era. Eu pensei sempre que o herói queria recuperar qualquer coisa que verdadeiramente era irrecuperável, que já é irrecuperável, já seria recuperável em relação a ela, não é? Porque de facto ele não consegue responder a esta expectativa inquieta que ela tem em relação ao futuro dela, não é? Portanto, é evidente que foi há 25 anos e, portanto, hoje parece, na condição social, na circunstância, também pensei isso enquanto estava a ver o filme, não é? Hoje com as dificuldades económicas, com aquilo que vivemos hoje. Quando ela diz que não quer ser professora, quando ela diz que de facto é uma personagem
que ainda tem uma expectativa de encontrar uma vocação para si próprio e para a sua vida, para encontrar qualquer coisa que ela verdadeiramente goste de fazer na vida. E não encontra, e é muito difícil. E essa melancolia latente dela, não é? Pela dificuldade em encontrar em se sentir realizada, em encontrar uma hipótese para se sentir realizada, foi sempre a ideia central que eu tive. Não é? Como lidar com os factos da vida, com esta expectativa. E nesse sentido, não sei se sentiram, não sei se isso passa, a estrutura da música tinha a ver com isso, não é? A estrutura musical para mim, a música tinha sempre a ver com um território que falava dessa expectativa dela, pela própria forma, pela própria estrutura da música. E portanto, quando a música entra, normalmente, do ponto de vista visual, muitas vezes ela está no quarto, ou está fechada, ou está quieta, ou está... Mas o que eu queria é que através da música nós tivéssemos uma certa dimensão desta expectativa dela. É evidente depois que eu estava completamente obcecado no filme, com coisas um pouco mais complexas, não sei se... mas que era a metamorfose do espaço, não é? Daquele espaço que... não sei se sentiram, portanto, como é que é possível fazer a metamorfose num espaço e transformá-lo numa realidade que pode falar de alguma forma, pode estar em articulação com a interioridade da personagem. Nós vamos para uma estação de rádio, é uma estação de rádio, não é? Mas como é que essa estação de rádio se pode transformar a determinada altura e falar do que é que ela está a sentir na relação com o pai? Não é? E portanto o filme é um pouco como... E portanto o que o Joaquim estava a referir, possivelmente, há uma espécie de... É um problema que eu continuo a pensar muito, e por acaso continuo a pensar imenso sobre esse problema, que é evidente que quando nós estamos no mainstream ou estamos numa narrativa tradicional, o que acontece é que nós tratamos determinados acontecimentos da história ou determinados acontecimentos da personagem com um tempo diferente, não é? Com um tempo, uma extensão, uma expressividade diferente de outros acontecimentos. E normalmente isso é que fala da importância que nós achamos que os acontecimentos têm, e é uma estratégia de ênfase, não é? E eu realmente não me interesso muito por isso, não é? Eu tenho uma espécie de atração por falar de coisas que são muito graves de uma forma minimal, de coisas muito importantes de uma forma minimal. E portanto, eu não sei até que ponto também, do ponto de vista da emoção que o Joaquim estava a chamar a atenção, depois como é que isso é vivido, não é, verdadeiramente, porque o grande problema que eu tinha, verdadeiramente, a determinada altura, isso tornou-se evidente no filme, o grande problema era como falar desta expectativa que eu há pouco estava a referir, não é? Como falar do desejo de que o mundo se transformasse para ela, não é? E o desejo que ela tinha, porque eu senti sempre que havia da parte dela uma criatividade irresolvida, não é? E fiquei sempre interessado nisso. Há uma criatividade irresolvida na Isabel. Contra aquela espécie de criatividade relativamente mecânica dele, Diogo, não é? Que está a fazer as histórias. É evidente que ela tem um pai que faz as histórias de ficção científica para miúdos, não é? E portanto há aqui um terreno que, de certa forma, falava, ou fala, ou impulsionava, ou era uma referência para ela dessa criatividade irresolvida que ela tem, não é?
E eu acho que possivelmente, eu penso que na altura pensei que era muito difícil, que no fundo que o filme também devia deixar isso em suspenso, como é que seria possível. Acho que seria difícil dizer que ela iria um dia resolver esse problema. Não quer dizer que eu quero ser pessimista, não que eu quisesse ser particularmente pessimista, achei que não era possível. Estávamos a falar do filme, dizer no fim do filme, não, vai haver. Porque depois há, digamos, um momento do filme que é quando há uma espécie de com a entrada do João Berry, não é? Na parte final do filme, quando o João Berry entra. Para mim o João Berry nunca foi verdadeiramente uma personagem real, não é? Foi sempre uma personagem que vinha falar, que vinha figurar, era como se fosse uma espécie de um salto de figuração, uma outra realidade que está para lá e que o tal off do mundo de que ela está muito, muito consciente, não é? Mas a minha ideia era que só ela estava muito consciente, não é? Que só ela tinha eu penso que os homens... Desculpa, Augusto. Não, justamente é que há uma polaridade. Há este lado muito forte da morte mas com expectativas frustradas ou não sabendo como as realizar, etc. Quer dizer, há uma outra polaridade que vem da própria corporalidade dela. E não por acaso é uma rapariga de verão, quer dizer, há as duas polaridades do filme e se a morte, especialmente do pai, mas esta da mãe é anterior ao filme, é muito forte, a presença física dela, até por contraponto à deles, é de uma enorme liberdade, mesmo que uma liberdade sem direção, se isso é dizer. Exato. Eu ainda que era muito mais inteligente do que os homens, não é? Tenho que dizer que as mulheres são sempre muito mais inteligentes que os homens. E, portanto, e que, portanto, mas eu aí havia ali... Eu penso que o grande desafio era como ser capaz de retratar esta inteligência poética e criatividade irresolvida dela, não é? Como falar, ser capaz de... Eu achei curioso, depois de ter visto há pouco tempo o filme do Joaquim, e sendo momentos diferentes e sendo filmes com estruturas muito diferentes, mas não consegui deixar de pensar que elas tinham qualquer coisa de parentesco, ou seja, que os dois filmes assentavam absolutamente nelas, que eram estruturados em função delas, que de algum modo havia uma ligação qualquer entre elas, ou seja, mesmo a ideia de um personagem fortíssimo em relação aos outros, absolutamente impaciente, ao mesmo tempo perdido e com uma energia imparável, com todas as contradições, mas que levam o filme. Não consegui deixar de pensar que elas eram... São realizadores que se sentem muito culpados. São homens que se sentem muito culpados. Em relação a eles, achei que tu fiz isso, há bocado disseste que portanto era gente que também estava a entrar na representação, excetuaste o Diogo, mas de facto o Diogo não só parece muito novo, como há uma pureza qualquer que eu se não soubesse acreditaria que ele estava a fazer o primeiro filme também. Enquanto que o João Berry, desde o primeiro plano que entra, está noutro nível completamente diferente, totalmente diferente, e sente que é absolutamente sublinhado por ti, desde a entrada dele. Pois, exato, porque eu queria que
tivesse um registro muito diferente, que tivesse um registro realmente diferente, não é? Completamente, fosse um outro nível de figuração, não é? Inclusivamente, eu agora também, pronto, já não vi o filme há muito tempo, mas e a própria forma como ele desaparece, porque nós estamos cá em baixo no plano em que ele dispara a arma e o disparo da arma, evidentemente, tem uma coisa muito falhada, porque eu não tenho o salto do canhão, não é? Eu fico sempre incomodado que ninguém falou do salto do canhão, na altura em que estávamos a filmar, não é? Portanto, e também me lembro perfeitamente e a Pantera estava muito cansada, não é? Porque, como calculo, o que aconteceu foi que quando estávamos a fazer os ensaios, a Pantera era fortíssima, não é? O João ri, toda a gente apanhou sustos. Mas depois, à medida que fazia os ensaios, a Pantera ia adormecendo, não é? E portanto é aquela coisa terrível de queremos uma Pantera. Não, mas o que eu ia dizer era que quando passamos cá para cima, quando voltamos ao bar, há aquela situação muito surreal, não sei se recordam, de um empregado que está a pôr uma lâmpada e ele está a acordar, não é? Quase como se houvesse, quase como se tudo aquilo tivesse sido realmente quase sonhado pelo Diogo, não é? E portanto também ele participasse de certa forma mas eu acho que ele podia, que é verdadeiro para ele, não é? Porque eu acho que ele compreende, ele não consegue dar resposta à Isabel, não é? Eu acho que ele compreende perfeitamente a situação, ele compreende a qualidade espiritual enorme dela, não é? Ele não é capaz de dar uma resposta, não é? E portanto, ele não sabe o que quer fazer com ela, não é? Não sabe como é que ele pode ajudar, não sabe como é que ele pode... Não sabe como é que pode estar com ela verdadeiramente, não é? E portanto isto para dizer, Isabel, exatamente, que portanto é como se eu tivesse tido a preocupação de fazer o fecho deste registro, não é? Para voltarmos outra vez a um real. Até deixando a ambiguidade, não é? Deixando a ambiguidade É evidente que no outro dia estávamos a falar com o Joaquim e estávamos a falar do que acontece, porque logo a seguir ela vai despedir-se do pai ao hospital, não é? Mas quando vai despedir-se do pai ao hospital, é evidente que estamos debaixo da sombra da contaminação daquela violência, que foi a violência que finalmente explodiu, porque há uma violência interior das personagens que está sempre irrealizada, que fica sempre irrealizada e que depois na prática a única violência, digamos, expressa ao que é vivida, de certa forma, é neste território do João Perrino, com a Pantera e com o disparo, etc. Mas é um pouco como se esta violência há uma contaminação, não é? Desta cena com a Pantera sobre a cena do hospital, dela a despedir-se do pai, não é? E verdadeiramente, do ponto de vista narrativo, é este tipo de articulação, não é? Eu tenho muito pouco interesse pelo plot, propriamente dito, não é? Mas pelo plot estrito, não é? Linear e acho mais interessante quando as reverberações das cenas, quando a famosa causalidade mecânica dos plots é substituída por uma outra causalidade que já não está no terreno do racional, mas está no terreno mais do inconsciente, não é? Portanto, que nos leva a lidar com a continuidade de uma história num território de maior ambiguidade, não é? Maior ambiguidade do ponto de vista das emoções que são vividas dentro de uma cena, não é? Porque a emoção da cena tem uma espécie de sombra, está contaminada por uma emoção que vem da cena anterior, não é? Sem planos de passagem, sem... como se as colássemos um com o outro, não é? Houve um cubo de gelo a desenhar a mata aqui em baixo.
Eu imaginei o António a ver esse plano feliz. Em termos da relação das pessoas com o espaço, logo no princípio do filme, a maneira como o filme começa, é fortíssima esta ideia que ela é filmada naquele campo, não é? E depois há o contracampo do grupo de afiliação, que não tem nada a ver com o espaço, não tem nada a ver. Quer dizer, não é um contracampo dentro do mesmo espaço. Dentro do outro, eles estão noutro mundo, ela está num mundo e ele está noutro mundo, não é? E ela entra ali, mas ela não pertence àquilo. Está tudo definido só pela questão, por essa ruptura dos dois espaços. Exatamente. Exatamente. Eu não gosto, eu sentiram com certeza que eu não gosto eu acho o espaço uma coisa fascinante. Absolutamente fascinante. E este tipo de operação que o Zanel descreveu tão bem é exatamente as coisas que me fascinam completamente. A criação de um espaço que não seja um espaço abrasileirante, uma ação que estamos basicamente, não seja um background, não é? Mas seja qualquer coisa que esteja a falar e que esteja a construir sentido, não é? De uma forma mais poderosa, não é? Mas isso aí há outra coisa interessante com esta revelação que foi a curta deste curso do Joaquim Laura Amado e a presença do elemento natural, a presença dos elementos, da física, desse lado físico que tem obviamente muito a ver em ambos os casos com o cinema do António Reis. Exato. É evidente. Pronto, eu tinha... Eu peço só desculpa, eu gosto de dizer sempre o cinema do António Reis, mas da Ida Cordeiro, porque Exato. Mas a outra pessoa que me influenciou também muito, bastante com o António Reis, foi absolutamente decisivo, é que o Alberto também tem que foi o outro mestre que foi o Alberto. Eu também me lembro perfeitamente dele, da dimensão física dos planos. Tu me chamares a atenção na escola, quando éramos alunos, não é? Também dessa dimensão física, dessa materialidade dos planos, a dimensão da materialidade no interior dos planos. Portanto, coincidiu, por um lado, a influência totalmente determinante do António em mim, não é? Do ponto de vista do convívio com ele, a viver exatamente isso que o Augusto estás a dizer, mas também com o facto de que era como se isso fosse uma realidade do cinema, que fosse uma premissa de fazer cinema, de certa forma, naquele tempo da escola, não é? Pelo facto de chamar a atenção tanto para isso, não é? De ser uma realidade tão falada, Isso não está só num ou dois cineastas, isso está numa grande quantidade, não é? Quer dizer, grande parte do cinema português mais forte tem exatamente essa marca, não é? É uma coisa devastadoramente importante no cinema português. Sim. Os elementos, mas de facto, independentemente disso, a marca do sítio, não é? A materialidade do sítio. Sim. Também porque nunca foi um cinema de estúdio, não é? Mas não é só por isso, não é? É porque a maneira como se filma, a relação com os espaços tem essa marca. Portanto, aí há qualquer coisa que de facto cruzou entre muitas pessoas, não é?
mas que vem muito de trás. Já. Não, é que houve um momento, isso parece completamente lateral, mas houve um momento em que me lembrei da Maria do Mar, porque de facto é assim o primeiro grande momento de sensualidade no cinema português, e tem a ver com o espaço também, e a forma como os corpos são filmados no espaço. Tem a ver com toda a obra de Manuel Oliveira. Este filme era para ser, portanto, uma curta, não é? Metragem. E como é que surge o resto do material para fazer, terminam de filmar, acabam de filmar a curta e depois como é que se junta tudo o resto? Eu não percebi bem a questão da curta. Ok, eu expliquei. Eu primeiro tive um subsídio para uma curta, porque só se financiavam curtas na altura, para várias obras. Mas eu tive logo a decisão de fazer uma longa, não é? Portanto, quando filmei a primeira parte da curta, já era com uma parte da longa. Não foi, fiz uma curta e depois prolonguei a curta, não foi assim que eu pensei. Eu já tinha a ideia da longa e, portanto, no fundo, arrisquei, não é? Arrisquei filmar a curta e dizer, pronto, vou encontrar financiamentos. Foi como se nós dissessemos, pronto, nós depois a seguir vamos lutar por financiamentos para acabar o filme e para fazer a segunda parte do filme. Então, quando acabaram de fazer a primeira parte, já tinha o resto do guião e os planos na cabeça? Não tinha porque eu fui escrevendo enquanto estava a filmar. Nós fomos escrever, eu não tinha um argumento escrito antes. Isso implicou que foi uma gestação longa, não me recordo do filme. O projeto demorou bastante tempo a concretizar. Coincidiu também com uma altura, não sei se te lembras, em que o cinema português parou todo, porque todos os filmes, havia imensos filmes parados, e depois a seguir... É que houve um plano de produção com 21 filmes, e depois houve 3 anos não houve nada. Pronto, eu já não me lembrava desses filmes, mas não lembro daquele momento em que... Também se vai repetindo, não, é exatamente, essas cenas repetem-se, as euforias depois dão as grandes questões. Exato, e portanto eu lembro. Mas também, depois também foi isso que permitiu, de certa forma, depois o filme ser englobado na não sei se expliquei agora bem. Sim. Eu nunca tive a ideia de fazer só uma curta, não sei porquê. Mas, ou seja, não tem o guião, mas vai escrevendo o resto do guião enquanto está a filmar a curta e nisto já consegue arranjar subsídio para dar continuidade. É porque ou seja, a minha pergunta é se houve uma interrupção muito grande, temporal, entre o término da curta e o início do resto. Houve uma interrupção grande. Sim. Mas eu não, mas digamos que a forma como eu escrevi o argumento não foi a tradicional. Portanto, eu não tinha, digamos, o argumento escrito, não é? Eu tinha o argumento escrito antes de, quando comecei a filmar. Portanto, eu fui escrevendo enquanto estava a filmar. Também. Portanto, por exemplo, escrevi depois de ter acabado a primeira parte. Por exemplo, como eu na primeira parte filmei o bar primeiro, não tinha ainda a praia. E, por exemplo, a parte da praia foi escrita depois, não é? Eu não tinha a parte da praia escrita quando filmei no bar, por exemplo. É por uma razão simples, é porque a minha relação depois, quer com o que está a acontecer, com os atores, com tudo, é completamente diferente. Não é? Portanto, eu não... Portanto, isto é uma história muito grande da relação do argumento e com a realização, digamos. E eu não... O personagem de João Perry surge depois. Não, eu filmei primeiro o bar. A curta inicial foi primeiro o bar e uma parte em Lisboa, que eles viviam em Lisboa. Mas já agora a propósito a propósito da escolha, isso parece-me relativamente importante, da escolha precisa do João Perry. O João é um pousar, da sua forma de representar. Portanto,
isso obviamente vai aumentar o contraste. Exato. Há ali outras pessoas que são atores profissionais, não há nem dizer mais profissional. No entanto, o grande contraste é o João Perry. Exato. Portanto, houve aí uma escolha deliberada de buscar a ele. Sim. Eu tinha feito um filme na escola com o João, ou aquele filme que eu fiz na escola de cinema, observando na escola. Eu tinha feito com o João, tinha conhecido o João nessa altura, e tinha ficado a pensar no João verdadeiramente. Portanto, quando são aqueles processos clássicos em que nós ficamos obliquamente, aparentemente de forma semi-inconsciente, a pensar em qualquer coisa que depois se concretiza muito mais tarde, não é? E eu lembro-me que não tive hesitação nenhuma na altura, quando fez o casting, que era o João que tinha de fazer eu gostava que o João fosse o João que estivesse no bar, não é? E até por causa de provavelmente sentiram como a linguagem muda, aquilo que eles estão a falar, uma espécie de uma dimensão quase barroca da linguagem que ele está a falar, de Zanzibar, portanto, sim, foi completamente possível. Mas nesse aspecto, por muito que ela seja diferente, nesse estilo há os personagens que falam pouco, são todos aqueles que têm a maior força, incluindo o pai, não é? Exato. E depois há os que falam muito. E os que falam muito são outro plano, é o caso da irmã também, não é? Exato. Está sempre noutro plano. Bom, mais questões que queiram levantar ao Vítor? Aproveitem que não é habitual eu expor-se a isto. Não? Só uma coisa, a propósito desta descrição que deve ser particularmente detalhada, não deixa de ser algo incrível pensar que algo tão absolutamente fulcral ao filme como a parte da Praia das Nações é uma coisa que veio a posteriori no processo de gestação do filme, que é algo que é absolutamente fulcral ao filme, que afinal veio a posteriori no processo de gestação do filme. Mas ao mesmo tempo o que se sente é que há uma coerência total, mais do que uma coerência, mas uma intenção nas tensões permanentes. E eu acho que a Praia das Nações não é senão o resultado daquilo que se estava a gerar entre o Vítor e o filme, entre a equipe e o filme. Eu o que sinto do filme é muito mais do que talvez o que se anda a fazer agora, é que há tensões e de facto não importa o texto branco, a articulação entre o espaço e os personagens, a articulação entre os movimentos dos personagens, a tensão está lá e é individual com cada um deles e não me choca nada que o processo tenha sido tão fragmentado. Parece-me que é uma causalidade direta que deve tentar existir e eu tenho pena, é uma pena, não é uma pena, mas tenho pena que nós estejamos a fazer filmes assim, que sobrevivem como cinema porque têm tensões e eu sinto que às vezes perdemos as tensões, parece que se anda a fazer muita coisa, que a deriva está lá, mas é uma deriva sem tensões. Peço desculpa a redundância, mas... Sim. Pois, mas é exatamente como está a dizer. Eu sou um obcecado pelo sentido, não é? Portanto, eu verdadeiramente e portanto eu tenho, não consigo, e portanto uma coisa, eu sou, não sei como dizer bem isto, eu sou obcecado por um filme poder ser lido de diferentes pontos de vista e a diferentes níveis e ser sempre, e fazer sempre sentido esses diferentes níveis e pontos de vista, não é? Portanto, é uma questão, uma dificuldade que eu tenho de aceitar até
de certa forma, de eu aceitar uma espécie de aspectos irresolvidos no próprio argumento. Não é? E, portanto, nesse sentido, como está a dizer, uma coisa é o processo da escrita do argumento propriamente dito, outra é a coerência que eu acho que um filme e que uma narrativa deve ter, não é? Em função e, portanto, nesse aspecto, o facto de eu ter escrito, o facto de eu estar a escrever, ou ter escrito, já depois de ter filmado e depois voltar a escrever, isso para mim, pelo contrário, é um veículo para tentar ser preciso acerca das personagens, acerca das ideias e tentar justamente não fugir delas. Não é?